amigos do canal Detetive Vascaínos, ótima noite a todos. Estou entrando no ar aí com mais um giro recheado de informações para você. E amanhã tem Vascão pela Sul-Americana, jogo importantíssimo contra o Puerto Cabello e um resultado negativo aliado ao resultado do jogo de logo mais entre Melgar com o Lanús pode influenciar aí diretamente nos planos do Vasco nesta competição. Isso sem falar na fase ruim que o time vive, já que se encontra 6 jogos sem saber o que é uma vitória. O narrador oficial do time venezuelano vai participar aqui do canal falando das expectativas por lá deste confronto. Enquanto isso, amigos, fora de campo a diretoria segue tentando encaixar aí uma equação para fechar com Fernando Diniz como seu novo técnico. A situação ainda está em aberto e que preocupa o torcedor vascaíno, né, por conta dessa lentidão, dessa demora. Isso tudo e outras informações sobre o gigante da colina que conquistou há pouco pela categoria de base a Copa do Brasil Sub-17 de forma invicta, você vai conferir aqui, vamos repercutir isso aí e muito mais. Mas antes eu te peço aquele like nesse trabalho jornalístico, sua inscrição no canal, que compartilhe os nossos vídeos e aumente o nosso alcance na plataforma. Bom, vamos começar falando do Puerto Cabello e Vasco, partida marcada para as 19 horas amanhã, horário de Brasília, e 18 horas, horário lá da Venezuela. Duelo esse onde o Vasco não pode vacilar, já que hoje estará acontecendo um duelo na altitude do Peru entre Melgar e Lanús. Se houver um vencedor aí, a pressão vai tomar rumos maiores neste duelo de amanhã. E o time já se encontra lá em Puerto Cabello, onde fez um treinamento mais leve, né, visando o duelo de quarto. Felipe usou muito diálogo, né, para instruir seus jogadores para as armadilhas que cercam essa partida. O time venezuelano em seus domínios é uma equipe mais difícil de ser batida e vem de caro suas derrotas. O Vasco, obviamente, tem um time muito mais técnico, mais qualificado, mas também não vive uma boa fase, né? Está 6 jogos sem vencer e entra em campo sob pressão com jogadores desgastados fisicamente. O objetivo do Vasco é buscar a vitória fora, até para compensar aqueles pontos perdidos em casa contra o Lanús. Sobre o time que deve entrar em campo, como eu informei ontem, a dúvida maior se encontra no meio campo, né? Já que na última partida o Felipe iniciou com 3 volantes, o Hugo Moura, o Cocão e o Tietê. Mas do outro lado era o Palmeiras, né? E o Vasco tinha como desfalques importantes o Verratti e o Coutinho. Agora eles retornam. Com isso, o Cocão ou o Tietê brigam aí pela titularidade. Lembrando que o único desfalque dessa vez é um miolo da zaga, né? Lucas Freitas segue aí no Rio, entrega ao departamento médico, né? E em seu lugar o jovem Luiz Gustavo deve ganhar mais uma oportunidade no time. O restante da equipe, a tendência do Felipe manter a base que vinha jogando. Um provável Vasco que se desenha, meus amigos, seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Luiz Gustavo, o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho ou o Tietê, o Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. E já que estamos falando desta partida, vamos voltar a destacar o Puerto Cabello, né? Porque ontem eu já tinha trazido aqui algumas informações importantes, como a volta de 6 jogadores que não atuaram na última partida deles por lá, e dos problemas físicos e médicos que a equipe vem enfrentando. O desgaste por lá também é grande, assim como o Vasco passa aqui pelo pouco intervalo entre os jogos. Para falar das expectativas desse duelo e comentar um pouquinho sobre o momento do time venezuelano, eu recorri ao jornalista Orlando Martínez, que coincidentemente é o narrador oficial do Puerto Cabello. Orlando me mandou gentilmente aí um áudio e eu vou reproduzir aqui para vocês. Então fique ligado. Hola Marcus, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia de tu canal de YouTube. Espero todos estén muy bien. Bueno, sí, analizando lo que va a ser el partido el día del partido entre Vasco da Gama y Academia Puerto Cabello, por la fecha 4 de la Copa Conmebol Sudamericana. Recordemos, bueno, la victoria del equipo de Río, 1-0, con gol de Vegetti, minuto 47. Bueno, Academia Puerto Cabello va con todas las intenciones de ir en pos de buscar la victoria, buscar esa venganza. Recordemos que en ese partido el equipo del Vasco buscó la manera de poder hinchar el marcador, pero la defensa de Luis Romero, portero de Academia Puerto Cabello, fue fenomenal en ese entonces, ¿no? Entonces aprovecharán la localía
para, digamos, mostrarle ese buen juego que mostraron allá en el estadio del Vasco da Gama, ¿no? Vasco es segundo de grupo con 5 puntos y Academia tiene 1 punto. La lucha es entre tanto Melgar como Vasco, pero si Academia logra vencer al Vasco da Gama, podría meterse dentro de los papeles, todo pudiera estar dentro de lo que hagan Lanús y Melgar, ¿no? Y en las próximas fechas. La Academia tiene 6 puntos en juego y va a dar el todo por el todo. Va a dar el todo por el todo para este partido. El profesor Vasco Faísca va a recuperar a jugadores que están suspendidos de la liga local por un inconveniente que ocurrió acá en la liga local con un partido contra Estudiantes de Mérida, en la cual 6 jugadores de Academia Puerto Cabello en la liga local fueron suspendidos, pero como obviamente son suspendidos en la liga local, van a formar parte del equipo para el partido contra Vasco da Gama. Entonces pienso que va a ser un partido sumamente interesante de cara a lo que puede ser la posibilidad del equipo porteño de buscar esa victoria en condición de local ante el Vasco da Gama. Y hay que aprovechar el momento no muy bueno que está atravesando el equipo brasileño en este sentido. Entonces, va a ser un partido muy interesante el día de mañana. Aquí el equipo porteño inició con derrota en la fase final del torneo Apertura, cayendo 2-1 ante Deportivo Táchira, y había terminado el torneo con victorias, pero bueno, en vista de esto las cosas no le han resultado muy bien para el equipo académico en la Copa Conmebol Libertadores. Igual el mismo resultado contra Melgar, ese 1-0, que prácticamente digamos que fue un juego casi similar, con la excepción de que Academia jugó con uno más ese partido contra Melgar, pero Melgar hizo el gasto, Melgar hizo las pequeñas cosas, hicieron las pequeñas cosas, y la victoria para el equipo peruano. Bueno, esperando obviamente que el partido sea bastante interesante, y bueno, esperamos que tanto Vasco como Academia Puerto Cabello nos puedan ofrecer un partido de gran talla internacional. Bueno, Marcos, un verdadero placer una vez más haber compartido contigo estas expectativas de lo que va a ser el partido entre Academia Puerto Cabello y Vasco da Gama en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Um saludo para ti e muito boas noites. Valeu demais, Orlando. Como vocês puderam ver aí, meus amigos, o Poeta Cabello tem seus retornos, seus problemas e está ciente aí da fase ruim que vive o Vasco da Gama. Mas vão pro tudo ou nada, já que só a vitória mantém uma luz no fim do túnel para eles nesta competição. Mas o Vasco é amplamente favorito e mesmo com todos esses problemas tem a obrigação de voltar de lá com os 3 pontos. E você está acreditando? Então comente aí embaixo e vamos interagir juntos. Mas vamos dar prosseguimento nesse boletim, falando aí um pouquinho agora da situação fora de campo, já que amanhã completa uma semana de negociação com Fernando Diniz e até agora nada se concretizou. Segue o Vasco na figura do Pedrinho, tentando equacionar, tentando esticar a corda ao máximo para atender a alta pedida salarial do Diniz e dos seus representantes. Os números ainda não bateram com o que o Vasco quer pagar e por isso as tratativas seguem, né? Já que a vontade das partes é que estão mantendo essa negociação viva. E é até estranho isso, né? Porque o Diniz atingiu também uma prateleira alta, né? Como técnico, pelos títulos que alcançou. E por isso não está assim abrindo uma mão muito fácil do que gostaria de receber. Então um vai ceder aqui, outro ceder ali, mas o Vasco, pela situação da SAF, a situação tem que ser bem calculada, até porque o Vasco vai ser obrigado a abrir os cofres para trazer reforço no meio do ano. Então veremos se essa semana o martelo final seja batido, ou com o Diniz, ou sem ele, ou com outro profissional. Bom, agora para fechar eu queria deixar esse espaço para parabenizar a equipe sub-17 do Vasco, comandada pelo ex-lateral Cássio Barros, né? O lateral esquerdo que fez aí, ficou na história do clube, né? Ele que conquistou de forma inédita e invicta o título da Copa do Brasil da categoria diante do Bahia,
No tempo normal, um empate eletrizante por 2-2, mas nos pênaltis o deu Vasco, 5-4. E eu já tinha elogiado várias vezes nas minhas redes sociais anteriormente o Cássio, e vou voltar a elogiá-lo. Eu já acompanhava o trabalho do Cássio há muito tempo, para mim não é surpresa isso que está acontecendo, eu acho até que faltava mais oportunidades para ele e ter o trabalho mais valorizado. Eu tinha certeza de que as coisas iriam fluir com o Cássio, profissional ímpar e grande caráter. Parabéns a toda a rapaziada e ao Cássio por essa conquista. E aqui é Vasco. Bom, estou finalizando esse boletim, amanhã a gente está de volta com muito mais, meus amigos. Um grande abraço.